Como eram as formas de trabalho dos escravizados no Brasil colônia? Quais eram as principais funções que eles exerciam? Quais as profissões que foram surgindo no decorrer do Brasil escravista, principalmente em relação ao trabalho escravizado? Então, nesse vídeo eu vou trazer para vocês quais eram as principais funções e trabalhos exercidos pelos escravizados no Brasil colônia, justamente para que você entenda um pouco mais sobre como foi essa relação de trabalho forçado. Então acompanhe essa memória e já se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. E vamos saber agora como eram as formas de trabalho dos escravizados no Brasil colônia. Os africanos que foram forçados a vir para o Brasil na condição de escravizados entre o século 16 e 17 não trabalhavam somente nos engenhos de cana-de-açúcar, como você vai ver nesse vídeo. Então, entre os séculos 16 e 17, os engenhos de cana-de-açúcar se constituíram como a principal atividade econômica do período colonial do Brasil. E dentro desse processo de cultivo da cana-de-açúcar, os escravizados eram responsáveis pelo plantio, pelo manejo e pela colheita da cana-de-açúcar. Além disso, eles também eram responsáveis pelo refinamento da cana-de-açúcar nos engenhos. Basicamente, todo o trabalho duro no processo de cultivo e refinamento da cana-de-açúcar, quem faziam eram os escravizados à base de castigos físicos e psicológicos e também uma alimentação muito precarizada. As jornadas de trabalho eram muito longas e tornavam-se mais exaustivas ainda à medida que se aproximava o período da colheita da cana. Uma vez que as tarefas a serem cumpridas acabavam aumentando mais, pessoal? Mas como eu disse para vocês, pessoal, o trabalho dos escravizados se estendia muito além dos engenhos da cana-de-açúcar. Muitos escravizados trabalhavam principalmente no Rio de Janeiro, Pernambuco e em outras cidades litorâneas, como estivadores, barqueiros, aprendizes, mestres em artesanatos e também relacionados a serviços domésticos. E dentre essas profissões, as quais eu acabo de citar aqui para você, uma das menos conhecidas, menos popularizadas, é justamente a de estivador. E para você que não tem conhecimento sobre essa profissão, o estivador ele tem como atividade a movimentação de mercadorias nos convéses ou nos porões das embarcações principais ou embarcações auxiliares, incluindo aí o transbordo, a arrumação, a piação e a desapiação e também o carregamento de carga e descarga de mercadorias. Atividade essa que é exercida desde o Brasil colonial, quando o Brasil começou a ter os seus primeiros portos, e é exercida inclusive até os dias atuais. Então, a partir do século XVIII e XIX, com a ascensão da mineração em Minas Gerais e Goiás, milhares de escravizados foram trabalhar nas minas e também em outras atividades. Dentre essas atividades estava a agropecuária, que moviam a economia das regiões auríferas que precisavam de estruturas de alimentação. Outra forma de trabalho escravizado foi a criação de gado e os trabalhos desempenhados também no tropeirismo, conhecido como os tropeiros. Eles acabavam exercendo a atividade comercial de uma região a outra no transporte do gado. E também o trabalho de zelar e tratar dos animais carregadores, também que era uma função muito comum naquela época. Nas cidades, as formas de trabalho escravizado variavam bastante, como você vai ver. Então, existiam escravos prestadores de serviços, isso é, os escravizados de ganho, como carpinteiros, barbeiros, sapateiros, alfaiates, ferreiros, marceneiros, entre outros serviços. As mulheres também exerciam trabalho escravizado na época, inclusive eu vou fazer um vídeo especificamente falando sobre os trabalhos que eram desempenhados pelas mulheres no Brasil escravista. Então, portanto, pessoal, percebe-se que dentro desse processo escravista no Brasil, em que a mão de obra escravizada africana foi utilizada como a principal forma de trabalho não remunerado, nós temos aí os trabalhos de base que eram feitos nas cidades e também no campo, em profissões como as amas de leite, serviçais de casa grande, cozinheiras. E paralelo com essa demanda de serviços domésticos nas cidades e também nas fazendas, pessoal, ocorre também o primeiro processo exploratório da mão de obra escravizada, que foi justamente essa mão de obra escravizada sendo explorada no cultivo e no refinamento da cana-de-açúcar, transformando-a em açúcar para que ela pudesse ser exportada aí posteriormente para a Europa. No segundo momento, a ser observado dentro desse processo exploratório da mão de obra escravizada, é justamente com o declínio do processo de produção da cana-de-açúcar e a ascensão da corrida do ouro e a exploração aurífera no Brasil. Começa então uma demanda maior de mão de obra escravizada no processo de exploração do ouro em diversas regiões do Brasil, principalmente em Minas Gerais, que é uma das grandes referências da época. E paralelo a esses eventos econômicos que impulsionaram, pessoal, a economia do país,
e, por consequência, direcionaram para onde iria a mão de obra escravizada, as cidades continuaram se desenvolvendo também e demandando cada vez mais mão de obra escravizada, né, para atender às necessidades das famílias de classes mais abastadas que se estabeleciam em número cada vez maior nas grandes cidades. Então é importante ressaltar também o que acontece após o Brasil abolir o processo escravagista, que já foi na intenção, né, de embranquecer a população brasileira com o início do processo de imigração europeu para o Brasil. Mas essa pauta, pessoal, eu trarei para você num dos próximos vídeos aqui do canal. Então por isso eu já peço que você se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, deixe o seu gostei, compartilhe com seus amigos essa memória e até a nossa próxima memória.